Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e neste episódio nós vamos falar sobre ficção científica. E não é qualquer ficção científica não. Trata-se do filme Placa-Mãe, uma animação em longa-metragem produzida e ambientada em Minas Gerais. Na tela, a famosa Metrópolis, do clássico sci-fi de Fritz Lang, dá lugar a Divinópolis, no centro-oeste do estado. A cidade mineira é também a terra natal do diretor e roteirista Igor Bastos. No filme, ele conta uma história que se passa no futuro, quando uma androide decide adotar duas crianças órfãs, algo inédito na sociedade até então. Mas apesar da boa intenção dela, um político reacionário faz de tudo para impedir a formação da nova família. Placa-Mãe tem previsão para chegar aos cinemas brasileiros no final de 2023, mas já está circulando por vários festivais, inclusive fora do país. A animação foi selecionada, por exemplo, para o renomado Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha, e para a 24ª Semana Internacional do Cine Fantástico de Costa del Sol, também na Espanha. O filme também participou de festivais no Equador, México, Portugal e Estados Unidos. No Brasil, Placa-Mãe foi selecionado para a 17ª Mostra Cine BH e para o 13º Animage, Festival Internacional de Animação de Pernambuco. Você pode ver uma prévia de Placa-Mãe em nosso site cinematório.com.br e pode conferir o making-of completo no site oficial placamãeofilme.com.br. Aqui no podcast, você sabe mais sobre a realização do longa, agora na entrevista com o diretor Igor Bastos. Em primeiro lugar, Igor, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista. Não, eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, que eu acho que é assim que chega no povo, né? Então, muito feliz de estar aqui. Legal, Igor. Bom, Placa-Mãe é um longa-metragem de ficção científica feita em animação e situado em Minas Gerais. Conta pra gente a história desse projeto que, para os padrões do cinema brasileiro, é bastante ousado, né? Na verdade, o cinema brasileiro de animação, ele é novo, né? Nós somos o segundo filme de Minas, de animação, de longa-metragem, e o número 70 do Brasil. Então, quando a gente fala de animação, é sempre uma novidade. Assim, o nosso primeiro longa é de 53 no Brasil. E aí o nosso agora é de 70. Então, quase um filme por ano. Sim. Que a gente tem aí de animação. E normalmente o cinema com atores, né? Ele normalmente está muito... tem uma estética mais drama, mais realista, né? E a gente queria fazer um negócio diferente, porque uma coisa que eu sempre pensei assim é que quando a gente vê essas obras de ficção científica, as japonesas ou até mesmo as americanas, elas é muito como que eles imaginam o futuro deles, né? Então o japonês é cheio de LED. Sim, sim. Os americanos têm carro voador, cheio de coisas assim, de construções enormes, robô gigante, coisas nucleares, né? E na verdade, se você olha o Brasil ele anda em soluços, né? É verdade. Ele não tem uma super... agora todos os prédios são modernistas, agora todos os prédios... Então as coisas vão sendo feitas aos poucos. Então, por exemplo, você anda em Belo Horizonte, tem vários prédios... Eu acho isso, inclusive, muito legal. Assim, você achei isso muito bonito. Tem prédios antigos, que você vê que, às vezes, até do século passado, com prédios extremamente modernos, assim. E eu acho que isso é a gente, né? Todo mundo é assim, né? Até a nossa própria casa vai mudando aos pouquinhos, assim. A casa dos nossos pais foram mudando aos poucos. Então, quando a gente foi retratar, a gente pensou muito nisso, assim, sabe? Como é que... Então, você tem uma classe alta lá no filme, que é super tecnológica, sustentável, verde. Você tem uma classe média, que é mais ou menos o moderno hoje em dia. E você tem uma classe baixa no filme que não evoluiu nada, né? Enfim, aí mostra também um pouco dessa desigualdade no país e tudo. E aí o desafio foi esse, assim, de construir esteticamente como que essas coisas
vão mudando em forma de soluços. E filmes de fantasia no Brasil, a gente está tendo uma crescente, assim. A gente está começando a ter bons terrores, boas ficções científicas, quem sabe daqui a pouco boas fantasias com bastante efeito especial, enfim. As coisas estão melhorando e está indo nesse sentido. Acho que a gente faz parte desse movimento também, desse soluço. Com certeza. É necessário, né? Para a gente ver o nosso audiovisual crescer e expandir as fronteiras, né? Agora, para a gente que é de Minas, é um prazer particular ver na tela a nossa cultura, os nossos costumes, o nosso sotaque. Então, eu queria saber que referências você e a sua equipe trabalharam para incorporar esses aspectos da mineiridade, né, numa história futurista de ficção científica. Inclusive, as locações ali. O filme se passa na sua cidade, né, Divinópolis. O filme se passa na minha cidade natal, mas tem algumas cenas em Belo Horizonte. Assim, a gente faz a gente dá uma trapaceada assim, e parece que Divinópolis e Belo Horizonte é quase colado assim, no filme. Mas é justamente porque a gente queria explorar esses cenários que são icônicos, sabe? Eu acho que eu tenho uma coisa comigo que eu acho as pontes de Minas Gerais muito icônicas, assim, porque nós somos o estado que tem mais água no Brasil, se eu não me engano. Então, aqui tem muita ponte. É uma coisa que as pessoas não pensam, assim, tem muita montanha, a gente tem muito rio, e porque tem muito rio, tem muita ponte. Então eu pensei em trazer algumas dessas pontes que eu acho muito icônicas, assim. Então aqui na nossa cidade nós temos a ponte do Rio Itapeceri, que é a ponte do bairro Niterói, que é uma ponte que, enfim, ganhou prêmio na época de conservação, que é onde passava aquele trem menorzinho, aquela chama de bitolinha aqui, né? Sim. Onde passava a bitolinha, e aí depois o trem ficou maior, e aí essa ponte já não servia mais, porque ela foi feita para o trem de bitolinha. Então virou uma passagem de pedestre, mas ela está toda conservada. A gente também pensou no viaduto Santa Teresa, que apesar de não ter um rio embaixo, né, ela tem também uma relação com essa questão da locomotiva. Então, assim, a gente foi trazendo. E tem uma outra coisa também que está meio implícita, assim. A gente colocou artistas plásticos de Minas enfeitando as paredes. Né? Que legal. Como se as pessoas tivessem lá, sei lá, um guinar na parede, sabe? Um Petrônio, Pax, um GTO lá escondido. Então, nossa, assim, a gente foi tentando trazer esses elementos. E também, uma coisa que a gente trouxe também, a questão do futebol lá no quarto dos meninos. Se você olhar bem para as paredes, assim, tem desenhos de giz e cera. Você vê ali declarações de time de futebol. Não vou falar qual para vocês procurar lá. Mas aí sim, tem as declarações de quais são os times daquelas crianças. Então, uma torce para o Atlético, a outra torce para o Cruzeiro, tem o América também. Então, a gente foi tentando trazer. E também no sotaque. Assim, o sotaque foi até uma coisa meio natural, porque quando a gente foi gravar com as crianças, a gente não deu o roteiro para as crianças nunca leram o roteiro. Olha. Eles foram os últimos a gravar, mas aí então a gente explicava para eles a cena, e eles faziam a cena do jeito deles, sabe? E aí, assim, não tinha lê esse texto, o filme é assim, a gente foi meio que construindo junto com as crianças. E a gente já tinha selecionado 2 crianças que têm o perfil parecido com um dos 2 personagens. A gente fez teste com 850 crianças. Nós ficamos 2 meses fazendo teste todo dia, de manhã até de noite. Isso. E aí nós conseguimos selecionar essas 2 crianças. Então foi muito legal por isso. Então a fala é muito natural, as gírias, sabe? Sim, sim. Os trejeitos da fala. Então, e eu também falo muito, eu até brinco, eu sou o Walt Disney da roça. Eu falo muito, o meu sotaque também é muito puxado, né? Então, assim, foi meio que natural, assim, foi construindo essas coisas. E a nossa equipe também, acho que, assim, eu arrisco dizer que 90% era de Minas Gerais, então... isso é legal. Então, por exemplo, o menino que estava pintando o cenário lá do quarto, pôs o sino do Cruzeiro, a outra falou, não vou pôr do Atlético, entendeu? Ele ia lá e pôs no dele do Atlético, então... meio que todo mundo foi construindo junto esse filme, assim. Então, acabou que ficou um filme mineirão, assim. Muito massa isso. E fala um pouquinho da sua formação, Igor. Como é que foi a sua trajetória no audiovisual até aqui? Na verdade, a minha trajetória ela é meio incomum, assim.
porque eu fiz Cefet em eletromecânica e aí, enfim, não pensava em seguir essa área, não era uma área que parecia plausível. Mas aí, em Divinópolis, acontecia o Múmia, que é o segundo festival de animação do Brasil, que é de Belo Horizonte. E aí o Sávio Leite, que é o idealizador do evento, tudo vinha aqui. E a gente conversando, ele começou a perceber que eu gostava muito de animação. Então eu já conhecia as animações do mundo inteiro, eu conhecia as animações do Canadá, conhecia as animações da França, do leste europeu, da África. Então, tipo assim, eu gostava, eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado por animação, assim, era meio que um hobby, assim. E aí ele começou a falar, cara, você entende mais de animação do que muita gente que trabalha com isso, devia fazer animação. E aí, só que na época eu sou filho de classe baixa, assim, minha mãe é professora pedagoga e meu pai é profissional autônomo, viajando, enfim. Sim. E aí a universidade pública era uma coisa distante para mim, assim, eu pensei. E aí ele me contou que existia assistente estudantil, que, enfim, que ajudava os estudantes. Eu falei, pô, eu sou bom de estudar eu sou bom. E aí, se eu conseguir essa oportunidade, eu fui para a universidade, com base nessa assistência estudantil, primeiro da família, aí numa faculdade federal, enfim. E aí lá, cheguei lá sem saber nada de cinema, assim. Eu lembro que na aula da Ana Lúcia lá, ela ia falar, Billy Wilder. Eu falei, gente, mas quem que é esse tal de Billy Wilder? E aí, quando ela passa a lista dos filmes dele, eu já tinha assistido quase todos. E aí eu falei, entendi, é o filme do meu irmão. Então, assim, e aí eu comecei a entender um pouco de cinema lá na faculdade, só que eu sou filho, tem que ganhar dinheiro com isso, porque não dá pra ficar aqui vivendo de sonho. E aí, no meu terceiro semestre, eu entro numa matéria que chama Campo Profissional de Cinema, onde eu vou entender o que é o mercado, como é que ele funciona, enfim, como é que as pessoas ganham dinheiro com isso. E aí eu estudo tanto o mercado que eu aprendo como é que ele funciona, né? Então eu começo a fazer parcerias com as produtoras, principalmente para escrever editais, enfim, para fazer projetos de lei, de incentivo. E aí eu começo a trabalhar com essas produtoras, e aí na hora que eu ganho meu primeiro edital, minha primeira graninha, eu monto a empresa, e aí de lá para cá a gente veio, assim. Esse filme, inclusive, ele tem uma parceria com uma dessas empresas que eu trabalhei junto, que é a Flash Minas, que ela é de Nova Serrana. Esse filme foi uma produção Nova Serrana de Divinópolis. Massa. E aí é isso, assim, nós estamos trabalhando aí, e aí de lá para cá vem fazendo série para Austrália, enfim, aí vem prestando serviço e desenvolvendo também os nossos projetos. Né? E como é que chama a sua empresa? Espacial Filmes. Espacial Filmes. Isso. Que bacana, cara, essa história. Pô, eu conheço demais a Ana Lúcia, lá da Belas Artes, é uma grande amiga, inclusive. E legal demais saber que você foi aluno dela também. E o Sávio, né, grande Sávio Leite, que é um dos grandes nomes, né, da animação e que encampam essa bandeira, né, aqui em Minas principalmente, né. Muito bacana. Olha, Igor, e no Placa Mãe a trilha sonora tem um papel de destaque, inclusive com clássicos do Milton Nascimento. Como é que foi feita a escolha das músicas? Então, essa música foi um processo bem complicado, assim, porque quem fez a trilha foi o Léo Henkin, do Papas na Língua, lá de Porto Alegre. E aí eu queria que, da mesma forma que eu não queria uma imagem meramente asiática ou meramente europeia sobre o futuro, eu também não queria um som asiático ou um som americano, europeu. E aí a gente trouxe essa mesma ideia da imagem para o som. Então a gente tem sintetizadores e tudo, mas nós temos também um atabaque, um bongô, sabe, um berimbau. A gente foi trazendo essas coisas da música brasileira, né, para dentro do filme.
Só que o filme tem 1h45. E fazer 1h45 de música boa, porque o filme tem muita música, é um filme bem musical, assim. Eu acho que você só vai ouvir a primeira fala com 7 minutos de filme, porque os 6 primeiros minutos são todos de música. Falei, pô, a gente fazer 1 hora de música é muito difícil. E eu também queria trazer uma intertextualidade, assim, enfim, para as músicas. Então, a gente começou a pensar em várias músicas, assim, né? E fomos encaixando em alguns momentos. Como o filme fala de uma família nova, uma família diferente, a gente achou que o Paulo e Bebeto, de qualquer maneira de amor vale a pena, era muito isso, assim, né? A gente está falando sobre uma robô que adota 2 crianças e é uma história sobre amor, sobre o que é família, sobre como as famílias se transformam, como a tecnologia tem impactado as nossas vidas. Então, por exemplo, o grupo de WhatsApp mudou completamente a forma como que a família se organiza. Hoje em dia, o grupo de WhatsApp é uma ferramenta quase que de organização social dentro das famílias. Verdade. Então, assim, era um pouco sobre isso. Então, a gente decidiu trazer muito pela letra Qualquer Maneira de Amor Vale a Pena, para dar esse contexto, né? Só que eu queria um arranjo completamente novo, e o Léo conseguiu fazer isso muito bem. Então, a gente trouxe essa coisa meio maquínica, né? E ao mesmo tempo com essas coisas mais tradicionais da música também. Porque... E aí foi isso, assim, é Apolo e Bebeto, a bola de meio e bola de gude, porque a gente começa brincando com a expectativa do espectador, né? De Minas Gerais, é uma rocinha, uma cidadezinha, e de repente você entra num super futuro, né? Então, e bola de meia é meio grandiosa, assim, né? Bola de meia é uma música meio épica, assim. Sim. E aí ela dava uma crescida legal, assim. E tem uma coisa também que a música, e na letra também da música, eu acho que tem muito a ver com o filme, que é há um passado no meu presente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que diz muito sobre o filme, assim, que há um passado no meu presente, que se passa no futuro. Então, muito bom. Sobre a Poison Ivy, na época, olha pra você ver, a Rita Lee ainda era viva. Essa música era para ser de outro personagem, assim, só que eu falei, cara, esse ritmo, eu encaixei ela no vilão, lá numa parte lá que eu achava, e ficou perfeita, e ela acabou virando a música do vilão, assim, e ela é a única música em inglês, porque o vilão, ele tem esse culto à cultura de fora, assim, né, o vilão é meio vira-lata, assim, vamos dizer assim. Então, assim, aí por isso que ele ficou a única música em inglês, que é a Poison Ivy, que é a Era Venenosa, que a Rita Lee gravou, né? E aí agora ficou mais importante, mais legal ainda. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem outras músicas de pessoas locais aqui da cidade, que principalmente os Caxambus, que é uma banda meio Chico Sainz, assim, que mistura viola caipira no pedal, sabe? Tem esse lance também de meio que do Mangue Beat mesmo, assim, de pegar essas coisas tradicionais, do maracatu, esses elementos, e trazer para essa coisa mais digital, mais sintética mesmo. Então a gente colocou eles no filme, e a gente achou que o que a gente tinha pensado estava tudo a ver com eles e tudo. E a outra música que nós temos é do Nico Nikolaevski, que tem a peça de teatro do Brasil mais famosa, que é a Tangos e Tragédias, né, lá no Rio Grande do Sul. Essa música também foi meio que um acidente, assim, porque no final a gente queria colocar a Cais, no Milton Nascimento. O vento cais, né? E que acho que também diz muito sobre o final do filme, tudo. Eu queria ser feliz, né, essa coisa assim. Só que a gente estava testando as músicas do Nico para o meio do filme, assim, e eu tenho o hábito de ouvir o CD inteiro. Né? Você me manda, assim, eu escuto, eu ainda tenho essa mania de velho. Assim, eu sou novo, mas tenho a mania de velho, assim, de ler, de escutar o CD inteiro, esse negócio de os dois lados do vinil, né? Sim. Eu escutando uma dessas músicas, que é Te Amei Tanto,
eu falei, cara, essa música vai ficar melhor do que Cais, assim. Na época a gente tava discutindo muito essa música no final. E aí, na hora que eu encaixei no final, eu falei assim, cara, vou encaixar no final. Eu falei, mas se a gente encaixar e gostar, nós vamos ter que comprar. Eu falei, não, vambora. Aí a gente encaixou, deu muito certo, o final ficou muito emocionante, assim, todo mundo sai com a lágrima nos olhos e tudo. Que massa, cara. Não, as escolhas musicais foram muito boas e realmente encaixaram muito bem com a história e com os personagens. Parabéns. E com relação à trajetória do filme, Igor, como é que está a expectativa para o encontro com o público, né? Vocês já foram selecionados para vários festivais internacionais. Já, inclusive, a gente está muito feliz porque vários festivais foram escolhidos por crianças. Olha só. E eu acho que tem um lance também, que eu acho que a gente não subestima a criança, sabe? Isso é importante. Eu acho que esse filme está indo muito bem por causa disso, assim, porque sempre que fala de obra de criança, a gente pensa em umas coisas meio bobonas, assim, né? E na verdade esse filme ele tá tratando a criança com bastante seriedade, assim, acreditando na capacidade dela e acreditando também que o que ela não entender, ela vai perguntar pro pai e o pai vai explicar para ela, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu de vez em quando coloco umas palavras meio difíceis assim para aumentar o vocabulário da criança, para ela perguntar ao pai, o que é essa palavra? Legal. E eu acho que esse negócio de não subestimar a audiência, eu acho que tá indo muito bem, assim. Eu acho que as obras, antigamente, eu acho que elas faziam melhor isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento meio que de infantilização. Sim. Muito das crianças, assim, as coisas estão ficando meio bobas, assim, sabe? Aí o menino cresce, fica bobo, eles falam, por que o menino tá bobo? Né? Tipo assim, o menino tá bobo porque só viu coisa boba, então... Muito bom. Eu inclusive concordo, cara, concordo plenamente. Não é? Tipo assim, nossa, tipo, como se a criança tivesse que ser idiota, assim. Mas não é, as crianças elas pensam, elas têm senso crítico, elas questionam. Então... E mesmo as coisas vindo de fora, né? Os filmes de décadas passadas, acho que na nossa infância em comum aqui, né? Na nossa faixa etária, não eram infantis igual a gente tem hoje, né? Não, inclusive lá na Espanha, na mesma sessão, assim, no mesmo dia, tinha a gente e os Goonies, né? Pois é. Os anos 80 que influenciou Stranger Things. Sim, sim. E eu lembro, assim, que eu assisti Goonies muitas vezes, tá? Eu lembro de algumas coisas assim. Goonies tem umas cenas, assim, que eu acho que hoje em dia não seria provada nunca, assim. Tem uma cena lá, não sei se você lembra, o menino vai pegar um sorvete e tem um cadáver lá no freezer. E aí ele fica preso. E essa cena eu acho engraçadíssima, assim, porque o cadáver cai nele e ele grita. Sim, e assim, e a gente achava super engraçado, enfim. E era uma coisa besta, assim, sem maldade e tudo, mas que aquilo ali pra criança, eu acho que, sei lá, acho que aflora a consciência dela e a criatividade dela também. Então, acho que a gente está vivendo esse momento de infantilização. E eu acho que uma coisa muito ruim também nesse ponto é que é o seguinte: como as obras estão muito infantilizadas, os pais não estão conseguindo assistir. E eu acho isso péssimo, porque eu acho que o pai tem que acompanhar o que a criança assiste. Uhum. Então, eu acho que assim, quando você faz uma coisa que não subestima a criança, acho que é bom até para o próprio pai, porque fica mais prazeroso para ele ver ele e vira um programa de família mesmo. Assim, acho que o filme ele é muito família. Assim. E a gente está bem feliz assim, que a gente está passando muito bem nos festivais de live action também, sabe? De captura direta, né, com atores. Que massa. É uma coisa que a gente não esperava, assim, porque existem algumas pessoas do cinema que não gostam muito de animação, que animação não é filme, tem umas histórias assim. E a gente ir para esses festivais onde passam, né? Como diz um amigo meu, você está passando nos festivais de filme. Quando a gente vai para os festivais de filme, eu acho que isso dá uma outra carga para o filme também. Porque uma coisa que eu tenho refletido assim, é que normalmente a animação, elas são artistas plásticos que animam, né? Não movimenta a questão plástica. E, na verdade, eu sou um cara do cinema que faço animação. Assim. Então, tem um pensamento mais cinematográfico, até de plano, enfim. Sim, pô, não, tem uns planos sequências ali que são muito legais.
É, exatamente. Dá pra sacar, assim, a mente, né, de diretor, assim mesmo, né, do cinema. Mas... Exatamente. E aí também esse negócio de brincar, de mudar o tempo e o espaço de maneira quase que junta, assim. Então, assim, aí, essa brincadeira eu acho que ajudou muita gente a ir bem nesses festivais de captura direta, assim, que pra gente é ótimo. Assim. Sem dúvida. Eu tô enxergando. E muito legal também passar em outros lugares e ver que o filme comunica com outras culturas, né? Nossa, imagino. Né? Deve ser uma satisfação enorme. E depois desse circuito de festivais, quando que Placa-Mãe chega aos cinemas brasileiros, né? Assim, para venda de ingresso, para o público geral? Já tem uma previsão? A gente está planejando para o finalzinho do ano. Massa. Para o finalzinho do ano. Assim, não tem uma data específica, não. Mas eu acredito que até dezembro nós vamos entrar em cartaz. Assim. Pegar uma temporada de férias, né? Essa, uma época que as crianças vão mais ao cinema, né? Exatamente. E a gente também quer fazer um trabalho com as escolas públicas, sabe? Sim. Eu tô levando alguns pedacinhos para o filme, para as escolas, estou debatendo com as escolas. É muito legal que a gente vê a reação das crianças também, a gente percebe como que elas entendem o tema. Tá muito legal. É tipo assim, uma das coisas que aí surgem várias perguntas engraçadas. Ah, mas se ela é cidadã, ela pode ter uma padaria? Então, assim, é umas coisas que as crianças às vezes trazem que é muito legal, assim. Sim. Tá ajudando também a entender como que o público vê e entende filmes. Assim. E também de trabalhar essa parte, que eu acho que, assim, eu acredito muito no cinema como uma ferramenta de mudança social mesmo. Inclusive, a gente está passando em bastante festival que tem essa pegada, né? Massa. Um dos festivais que nós passamos seleciona os 10 filmes que mais podem mudar o mundo nesse ano, assim, que é lá na Itália. Que legal, cara. Então, assim, a gente tem pensado, eu penso bastante o cinema com isso, assim, como é que isso vai trazer um debate, como é que isso vai acrescentar na formação daquelas crianças, como é que ela vai questionar, sabe? Se ela não gostar, tudo bem, mas que ela questione o porquê que ela não gostou e aponte os erros, é meio que isso. Assim. A gente tem feito esse trabalho junto com as escolas, principalmente as escolas públicas, que eu acho que é onde a gente mais precisa. Assim, eu percebo hoje que a escola pública está tão conteudista, né, que perdeu os espaços de reflexão. Eu acho que a gente precisa de mais biblioteca nas escolas, mais cinematecas, cineclubes, mais espaços de reflexão, clubes de leitura. E eu acho que esse lance conteudista, eu acho que as redes sociais estão tomando conta. Assim. É verdade. As plataformas digitais também, tipo o Khan Academy lá, de matemática, sei lá, outras ONGs aí que tem essas coisas. Acho que estão tomando conta e a escola acho que a escola vai ter que se reinventar, de virar esse espaço de reflexão, de construção cidadã, sabe? Tem um novo sentido de ser, né? A escola enquanto espaço, né? De reunir as pessoas, né? E promover essa reflexão mesmo, é muito importante. Eu acho que vai ter que entender que a escola é menos ensino e mais educação, sabe? Sim. Boa. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer naturalmente, sim. A gente vai ter uma escola com menos ensino e mais educação. E eu quero, por isso que eu estou tentando tanto levar o filme para as escolas, assim, por causa de trazer mais educação e às vezes deixar o ensino ali para um segundo momento. Ótimo, muito bom, Igor. Cara, muito obrigado pela entrevista. Parabéns mais uma vez pelo filme, pela trajetória que ele está construindo, e a gente fica aqui na torcida para que Placa-Mãe encontre um excelente público e abra portas, né, para que mais filmes assim sejam feitos aqui no nosso país, com essa coragem de enfrentar a indústria e as dificuldades que são históricas no nosso cinema. Não, com certeza. Aí obrigado também por fazer esse filme chegar em mais pessoas, que eu brinco que quando a gente termina o filme a gente fez 50% do trabalho. Os outros 50% fazer as pessoas assistir. Então, assim, agradecer demais o Renato, fazer essa força para a gente conseguir chegar nas pessoas, e espero que chegue da maneira que for, seja no celular. Eu gostaria muito que todo mundo visse no cinema, porque as músicas estão muito de cinema. Sim, sim.
Mas se as pessoas veem no celular, no computador, seja lá onde for, nos cineclubes, eu vou ficar muito feliz. Eu espero aí que todo mundo possa assistir, debater, me questionar e me mandar mensagem, elogiando, xingando. Então eu quero muito que as pessoas assistam. É isso. Joia. Um abraço, Igor. Valeu. E a gente escuta agora uma das músicas da trilha sonora de Placa Mãe. Fique com o clássico Bola de Meia, Bola de Gude, na voz de Luana e Yasmin. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, um solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Ouvimos Luana e Yasmin com Bola de Meia, Bola de Gude, música de Fernando Brant e Milton Nascimento, versão gravada para a trilha sonora do filme Placa Mãe. O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho. Venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.